Porque todos os dias nós estamos assim. Amém? Olha a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: se prepare para a promessa de Deus nessa noite. E aí, qual foi a reação dessa pessoa? Pergunta para a pessoa: você crê nessa promessa de Deus? Amém. Pega a palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse 12, de 7 a 17. Nós vamos passar pela Bíblia um pouco hoje, tá? Pela palavra de Deus. Apocalipse 12. Quem não tem a palavra de Deus, levanta a mão, por favor, que a gente tem palavra para emprestar. Pode levantar mais alto para os servos verem. Quem não tem a palavra, pode levantar. Isso. Traga a palavra de Deus, viu, irmãos? Não andem desarmados. 12, de 7 a 17. Amém? Observe que aqueles que já conhecem o grupo de oração, aqueles que já frequentaram as nossas noites devocionais, nós vamos trabalhando a pessoa de Maria, a divindade, em todos os momentos da Bíblia, né? Desde o Gênesis, depois nós trabalhamos ela no momento da Anunciação, depois da boda de Caná, né? Pentecostes nós vivemos com Maria também, nossa noite devocional. E hoje nós vamos viver essa graça de Deus com Maria em Apocalipse. Vai dizer a palavra: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentado por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudia a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavras do Senhor. Quando nós olhamos essa palavra, a gente fica um pouco assustado, não é verdade? Porque é uma palavra onde se define o que nós estamos vivendo agora. A palavra de Apocalipse que nós acabamos de ler, nada mais é do que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Aonde Miguel com seus anjos precipitam o anjo desobediente, né? O anjo que queria ser Deus, mas não podia ser Deus, precipita do inferno, retira ele do céu, e ele é precipitado no inferno e na terra. E hoje nós vemos as manifestações do mal em todos os lugares que esse mundo tem. Todos os lugares. Só que, ao mesmo tempo que a gente olha para essa palavra e fica assustado, nos dá a esperança
daquela que pode nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, aquela que tem a possibilidade e o poder dado por Deus para nos defender de todas as armadilhas que nós vivemos. E quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Pode falar, quem que é essa mulher? Quem? Maria. Por quê? Quem disse que é ela? Quem te falou que é ela? A palavra. Preste atenção, irmãos. Quando nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, vai dizer a palavra: porém ódio entre ti e a mulher, e a tua descendência e a dela. Essa mulher que Gênesis anuncia lá no início de tudo, é a mesma mulher que Apocalipse agora traz para cada um de nós. Quando Eva, seduzida pelo pecado, ela se entrega às artimanhas do demônio. Logo Deus, vendo toda aquela situação, ele já declara para aquele mal que ele seria um animal que se arrastaria como uma serpente, e que colocaria ódio entre ele e a descendência da mulher. Presta atenção, porque a palavra vai dizer porém ódio, e não diz põe o ódio. Porém ódio quer dizer que vai acontecer algo. Não é que naquele momento estava acontecendo. Então isso nos traz o quê? Que naquele momento, essa mulher que a palavra estava dizendo, não era Eva, que já vivia naquela época, e sim outra mulher que viria. E essa mulher, sim, Deus colocaria, o ódio entre a descendência dela e a descendência do mal. Essa mulher que o Senhor anuncia naquela hora, que virá aquela que vai combater o mal, aquela que vai, o inimigo não vai poder ter vez contra ela, é essa mulher que nós estamos hoje falando, Nossa Senhora Virgem Maria. Observe, irmãos, que se formos olhar toda a genealogia de Maria, começa em Eva, a genealogia feminina, e aí vai por diante, Esther, e aí vai Sara, até chegar em Maria. Porém, quando essa genealogia chega em Maria, existe algo muito diferente do que passou por as outras mulheres. Quando Maria vem, naquele momento, ao chegar nela, o pecado original ele é rompido. Não existe em Maria a mancha do pecado original. Por isso que você, como um bom cristão católico que é, reconhece em Maria como ela é imaculada. Não tem a mancha do pecado. Mas por que não tem a mancha do pecado? Observe, irmãos. Você imagina que Deus, sendo Deus, poderia se fazer presença no ventre daquela que teria a mancha do pecado? Porque se Maria tivesse a mancha do pecado, Deus também teria que ter a mancha do pecado, porque ele veio daquela essência humana de Maria. Porém, quando a genealogia de Maria chega no momento em que ela é criada, ela é concebida, Maria também é concebida pela graça do Espírito Santo, porque naquele momento Deus já preparava um verdadeiro sacrário onde ele mesmo iria habitar. Não tem como Deus habitar num lugar sujo, manchado pelo pecado. E por isso, eu falo para você, católico fiel que você é, Maria, ela nunca foi e nunca será uma mulher qualquer. Nunca foi. Sabe por que as pessoas dizem isso para você? Porque é isso que o demônio quer que você acredite. Porque a palavra vai dizer que ele tenta alcançar a mulher. Porém, a mulher é dada à mulher asas que voam para o deserto. E o vômito daquele dragão não alcança a Virgem Maria naquele momento. Não alcança. Por ele saber que ele não pode ter autoridade sobre Nossa Senhora, ele vai nos atacar e vai querer cada vez mais nos convencer de que nós não precisamos de Maria. Nós não precisamos de uma mãe. Eu te pergunto, você veio de onde? Você veio de alguém. Pensa se alguém chegasse para você e falasse assim: sua mãe é uma mulher qualquer. Qual seria a sua reação? Da mesma forma. Nós
somos esses descendentes de Maria, como diz a palavra, né? A palavra vai dizer, ó, este então se irritou contra a mulher. Se irritou por quê? Porque não conseguiu vencer aquela mulher, vencer Nossa Senhora. E foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Que descendência é essa? Eu e você. Nós somos esses descendentes de Nossa Senhora. Mas como que você fala isso, que eu sou descendente de Nossa Senhora, se na palavra de Deus não está escrito isso? Está escrito, porque quando Jesus entregou na cruz por mim e por você, ele olhou para João, que representava eu e você, que representava toda a humanidade, e disse: eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Não tem como nós vivermos nossa fé e espiritualidade achando que somos órfãos. Nós, como seres humanos, precisamos de ter algo completo. Nós não podemos somente acreditar num Deus que é Pai. Precisamos ter junto com Deus uma mãe que cuida de nós, e é aquela que nos criou, aquela que nos gerou no teu ventre. Olha, se Deus quis que fosse assim, quem sou eu e você para dizer que é o contrário? Às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, e nós não somos dignos disso, porque aquele que quis ser Deus foi precipitado do céu e está no inferno, e está vagando com os espíritos aí, ó, querendo as descendências de Nossa Senhora. Saia do lugar de Deus. Você não pode ocupar o lugar de Deus ao olhar para Nossa Senhora. Realmente, diante de Deus, a Virgem Maria, ela é um nada. Ela é um nada. Só que Deus não precisaria dela, mas Ele quis precisar, porque Ele sabia que eu e você temos essa necessidade natural de ter uma mãe que cuida, que intercede, que quando eu estou fugindo, ela vem e me arrasta, e quando eu estou caído, ela vem e me levanta, e quando eu criança caio, machuco o joelho, eu grito por ela vem ao meu encontro. Talvez você esteja gritando hoje para vários lugares, várias coisas, várias situações, e está gritando para o lugar errado. É hora de você assumir a sua fé como cristão católico que você é, e assumir Nossa Senhora como uma mãe que conduz ao Cristo. Aí sim você vai gritar para o lugar certo. Paremos de dar voltas. Eu falo muito isso na comunidade, né? A gente sem Maria, a gente fica dando volta. Um círculo que não tem fim. Nossa Senhora, uma vez que eu acolho ela como a mãe que ela é para mim, como a palavra vai dizer, ela me extrai desse redemoinho que eu me encontro e me empurra para o caminho reto, um caminho perfeito, uma direção reta. E esse caminho vai me levar a Jesus Cristo. O caminho final e o fim de toda a devoção a Nossa Senhora é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Só que quando eu e você assumimos Maria como nossa mãe, é aquela que me ajuda a conduzir, nós paramos de dar voltas. Se até hoje a nossa vida não deu certo, é porque nós estamos dando voltas sozinhos. Eu te falo uma coisa: sozinho você não vai a lugar nenhum. A lugar nenhum. E se Deus quis precisar de Maria, nós temos também que precisar dela e assumir ela como nossa mãe. Olha uma pessoa que está do seu lado e fala para ela: assuma hoje Nossa Senhora como sua mãe. E aí às vezes a gente diz assim, né? Dizem a nós, né? Mas a palavra vai dizer que está escrito uma mulher, não fala Maria. Pois bem, a sua mãe é um homem, por acaso? Eu te pergunto, por que não a palavra vai estar escrito mulher? A sua mãe é um homem? Não, é uma ignorância eu achar que só porque a palavra de Deus está escrito que é uma mulher, isso não se refere a Maria. A palavra de Deus me conduz aos mistérios de Deus, e não um manual de instruções. Porque se eu tomar a palavra de Deus como manual de instruções, eu estou fazendo uma idolatria a um objeto. Estou sendo um bibliólatra. Como é isso, né? Quem falou? Isso. Da mesma forma com que nos criticam falando que nós idolatramos imagem, que não é verdade, se eu tomar a palavra de Deus como manual de instrução, não olhando para o mistério que tem a palavra de Deus, eu estou fazendo uma idolatria à palavra, ao objeto, e não à essência que é Deus ali na palavra. Você tem a responsabilidade, como batizado que é, de assumir a sua fé e de defender a sua fé, e muito mais, de levar a sua fé àqueles que precisam.
Porque Maria, ela veio para os que precisam, e não para uma forma individual, somente para um ou para outro. E aí nós vemos então, durante toda a palavra de Deus, durante todas as noites devocionais que nós vivemos, que Maria, ela esteve nos momentos importantes, sim. No momento do primeiro milagre, no momento onde o anjo anuncia Nossa Senhora, ave cheia de graça. Se eu e você pegarmos a palavra ave e ler e escrever de trás para frente, vai dizer Eva cheia da graça. Maria, ela é essa descendente sim de Eva, mas cheia da graça de Deus, porque se o pecado entrou por Eva, a morte e a escuridão, por Maria nós vivemos a luz e a vitória que é em Jesus Cristo. E isso nem eu nem você podemos mudar, porque está na palavra de Deus. Quando Nossa Senhora chega a Isabel, sua prima, é saudada como a mãe do Salvador. E não como uma mulher qualquer. E não como aquela que somente foi escolhida, mas que teve os méritos para isso. E Nossa Senhora, ela venceu todas as ciladas do demônio em todos os momentos, com a sua humildade e com a sua virtude de santidade que ela tinha. Ela não quis aparecer mais do que o Filho, porque ela não poderia aparecer mais do que o Deus, o próprio Deus. Ela estava ali, nos bastidores, consolando aqueles que choravam quando Jesus estava sendo flagelado, consolando, prestem atenção nisso, vendo seu próprio Filho sendo morto, ela ainda consolava os outros. Como pode uma mulher qualquer ter tanta força assim? Tanta força, se não é por obra divina, se não é por uma preparação de Deus, para que ela assumisse essa missão. E ela também foi junto com Jesus obediente, porque se ela dissesse não, na hora que o anjo anunciasse, talvez nós não teríamos a salvação. Mas porque Deus a preparou, sem saber o que ia acontecer, ela disse sim. E qual é a sua resposta hoje para Deus e para Nossa Senhora? Imagine hoje, né? Nós invocamos, clamamos a presença do arcanjo aqui. São Gabriel agora aparece para você e pergunta: e aí, minha filha, o que você quer? Vai estar com Deus, com Nossa Senhora ou não? Qual é a sua resposta? Hein? Sim ou não? Sim. Sim. Talvez o seu sim é o sim para a salvação da sua casa. Talvez o seu sim é o sim que aqueles que estão com você precisam. Talvez o seu sim é o sim que pode gerar e vencer o impossível que você está vivendo. Só que se você cada vez mais disser não para Deus, disser não para as coisas do Pai, disser não para as coisas da mãe, e cada dia mais colocando situações diante da sua vida, cada vez mais você vai ficando para trás. E aí o demônio e os espíritos malignos, que vai dizer a palavra, vai cada vez mais nos açoitando, nos querendo tirar do caminho, vai querendo nos cada vez mais viver a cultura da morte, vai cada vez mais nos fazer experimentar as coisas do mundo. E aí a gente vai se preenchendo, e vai se estragando, vai ficando podre por dentro, como diz a palavra de hoje, né? Do sepulcro caiado. Não é isso que nós somos feitos. Fomos feitos para a vitória que vem da cruz. E essa vitória que Jesus nos dá através do sim de Maria, e se conclui na cruz. Se conclui na cruz. Só vou ler para vocês uma anotação que eu fiz. Só um instante. Que vai dizer, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer: ele põe-se a perseguir a mulher, mas não tem poder sobre ela, a nova Eva. O demônio não tem poder sobre Nossa Senhora. Um grande exorcista da nossa igreja, Padre Gabriel Amortes, ele fala nos seus relatos disso, que quando ele invoca no ritual do exorcismo a intercessão e o nome da Virgem Maria, o demônio ele cala na hora, porque o demônio não aceita que um ser humano pode ser maior do que ele. Maior do que ele. Não é Deus, mas é maior do que ele, porque Deus quis que fosse assim. E se você hoje está vivendo tantas dificuldades, tanta tribulação, tanta provação,
Às vezes você sente o inimigo ali, ó, no seu ouvido. É porque você não recorreu a quem precisa recorrer. Aquela que tem poder de esmagar a cabeça da serpente. Aquela que vence todo mal junto contigo. Aquela que te conduz a Jesus, como Nossa Senhora da Piedade, carrega você no colo e leva até Jesus. É momento agora, amados irmãos, de parar de viver a miséria, a soberba, viver cercado pelas armadilhas do demônio e sair desse meio que você e eu nos encontramos às vezes como uma gaiola e pedir a Nossa Senhora, me tira daqui e me conduz a Cristo nessa noite, porque do jeito que está eu não aguento mais, não aguento mais. Mas só para que isso aconteça na sua vida, essa vitória, eu e você precisamos dar o primeiro passo de reconhecer que nós precisamos de uma mãe que cuida, que zela. Talvez você nem teve a oportunidade de conhecer e viver com sua mãe aqui na terra, mas essa noite Maria fala para você: eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha. Ninguém e nada pode te derrotar se você estiver comigo, porque eu vou te conduzir até o meu filho Jesus, o autor de toda a vitória, o autor de todas as graças. E vai dizer, né, no santo da igreja, né, São Luís Maria Grimond de Montfort, o Espírito Santo, que era estéril, em Maria ele se torna fértil. O Espírito Santo, lá do Gênesis até o momento em que ele apodera de Maria para gerar o próprio Deus, ele era estéril. Era estéril. Mas no momento em que o anjo anunciava, cheia da graça, o Senhor é contigo, naquele momento o Senhor, ele entra em Maria através do Espírito Santo. E através daquela fecundidade do Espírito Santo, o ventre de Nossa Senhora se torna para eu e para você o novo paraíso. O novo Adão começa a ser gerado ali. O Cristo Senhor Salvador, aquele que vem nos retirar da escravidão e nos conduz ao céu. E nos conduz ao céu. É essa mulher de garra, de força que eu e você estamos falando nessa noite. A Virgem Maria, onde ela quer nessa noite nos chamar: vem para mim, vem para o meu ventre, para que eu e você possamos ser, para que eu te gere junto com o Espírito Santo. E se o Espírito Santo sente em você o perfume de Nossa Senhora, ele se apodera de você, porque ele sente o perfume da esposa. Quando a esposa está bem cheirosa, né? Quem é casado? Quando a esposa está cheirosa, o homem quer se apoderar dela, não? Assim é o Espírito Santo, o esposo de Nossa Senhora. E se ele sente o perfume da sua esposa em algum filho, ele se apodera. E o perfume está em você, está em mim. Basta acreditarmos que nós somos frutos desse ventre santo e que ela pisa na cabeça da serpente. Amém? Fiquemos de pé.